dia, pessoal. Veremos hoje a resolução de algumas atividades, algumas questões sobre análise combinatória, envolvendo principalmente conceitos relativos à permutação simples e permutação com repetição. Tá? Esse é um conteúdo assim, muito interessante e que ajuda no desenvolvimento do raciocínio lógico. Você começa a visualizar as contagens, né, as situações matemáticas de uma outra forma. Né? Então, vamos lá. Essas questões são questões selecionadas do livro didático do ensino médio, tá? E aí, a gente vai ver a numeração de acordo com a atividade. Vou escolher algumas questões. Questão 5. Quantos números de dois logaritmos podemos formar? Sabendo que o logaritmo das dezenas corresponde a um múltiplo de 2, né, diferente de 0, e o logaritmo das unidades corresponde a um múltiplo de 3. Primeiramente, quais são os múltiplos de 2? Com exceção do 0, né? Os algarismos 2, 4, 6 e 8. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6 e 9. Aí assim, como a gente quer formar um número de 2 dígitos, tá? O primeiro aqui da dezena e o último da unidade. Esse primeiro aqui não pode ser 0, tá? Por isso que a gente tem aqui os múltiplos de 2 com exceção do 0. A própria questão já havia dito isso, né? Então assim, a gente tem quantas possibilidades para essa primeira posição aqui? A gente tem, 4 possibilidades, tá? E de maneira semelhante, para a segunda posição, a gente tem essas 4 possibilidades aqui, 0, 3, 6 ou 9. Então, a gente está falando aqui de possibilidades, tá? Então, 4 possibilidades para o logaritmo das dezenas e 4 possibilidades para o logaritmo da unidade, tá? Então, o total de números que a gente pode formar, é o princípio aqui multiplicativo, né? 4 vezes 4, a gente tem 16 possibilidades de números nessa condição aí, tá? Próxima questão. Em um salão de festas há 6 janelas. De quantas maneiras podemos escolher quais janelas estão abertas ou fechadas, de modo que pelo menos uma das janelas esteja aberta? Então, o interessante é você se atentar primeiro ao que a questão impõe, as condições. Ela tem que tomar cuidado. Primeiramente, você tem que resolver essas condições. Então, assim, você tem 6 janelas. Cada janela tem 2 possibilidades. É bicondicional, né? Ou está aberta ou está fechada, né? Então, assim, só que nesse caso aqui, ele diz o seguinte, de modo que pelo menos uma das janelas esteja aberta, ou seja, não pode ter aquele caso em que todas as janelas estão fechadas. Pelo menos uma, quando fala pelo menos uma, pode ser uma ou mais, mas ao menos uma, né, tem que estar aberta. Então a gente pode pensar assim, todas as possibilidades sem restrição são essas, A gente tem aqui, esse 2 aqui, pessoal, significa, 2 possibilidades para cada janela. Ela pode estar aberta ou fechada, ou seja, a primeira janela tem 2 possibilidades, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Ou seja, o total de possibilidades de dispor, né, de essas janelas se encontrarem são 2 elevado à sexta potência, ou seja, 64 possibilidades de disposição das janelas, aberta ou fechada. Né? Só que aí a resposta não é 64. Por quê? Se a gente está contando tudo aqui, tem um caso aqui que é aquele caso, uma dessas 64 possibilidades é aquele caso em que todas estão fechadas, tá? E não pode, ele fala que pelo menos uma deve estar aberta, tá? Então, a gente tem que subtrair esse caso em que todas as janelas estão fechadas, tá? Então, do total de 64, a gente subtrai a resposta, então, 63 possibilidades. 63 possibilidades já garante que pelo menos uma das janelas, em todos os casos aqui dos 63, pelo menos uma das janelas está aberta, tá? 14ª questão aqui. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode se sentar em um banco de 5 lugares para tirar uma foto? Essa é uma questão assim, muito utilizada para exemplificação do conteúdo e vejamos ela, é muito simples mesmo. Você tem aqui 5 pessoas para sentar em um banco com 5 lugares para tirar uma foto, né? Então assim, suponha que isso aqui seja o nosso banco com 5 lugares, tá? Aí você pensa o seguinte, são 5 pessoas. Então você tem 5 possibilidades de escolha da primeira pessoa para sentar nessa primeira posição. Como uma senta na primeira posição, restam 4 possibilidades de escolha. A gente está falando aqui não são 5 pessoas que vão sentar, são 5 possibilidades de escolha, tá? Como uma senta na primeira posição, restarão 4 possibilidades para a segunda posição lá no banco. 3 para a terceira, 2 para a segunda e aí resta uma possibilidade para a primeira. Então a gente está falando de possibilidade. Então isso pode variar quantas vezes? Aí você começa a anotar aqui a noção de permutação, né? Quando a gente fala de trocar de posição aqui de lugares, a gente está falando de permutação, ou seja, permutar 5 pessoas de lugares, ou seja, permutação de 5, que é correspondente a 5 fatorial, que corresponde à multiplicação 5, 4, 3, 2, 1.
né, correspondendo a 120 maneiras para elas sentarem para tirar uma foto, correto? Aí, a 15ª questão: de quantas maneiras uma família de 5 pessoas pode sentar em um banco de 5 lugares, ficando 2 delas, por exemplo, pai e mãe, sempre juntas em qualquer ordem? Então já tem uma condição. Você tem muito parecido com a questão anterior, 5 lugares aqui, porém 2 pessoas, um exemplo aqui, pai e mãe, elas devem estar sempre juntas. Então você tem que fixar sempre na condição. Se a questão já tem uma condição, assim como na outra questão lá, que dizia das janelas não poderiam estar todos fechados ao mesmo tempo, aí esse caso aqui é o seguinte: o pai e a mãe, por exemplo, eles devem ficar sempre juntos. Então você já faz o seguinte, ó, considere que pai e mãe estejam nessa primeira posição. Por exemplo, pai aqui e mãe aqui, primeira e segunda cadeiras aqui, por exemplo. Aí quando tem essa condição aqui, você vai fazer o seguinte: como essas 2 pessoas elas vão ter que ficar sempre juntas, é como se você considerasse que essa cadeira aqui fosse é como se essa posição aqui fosse uma única, tá? Quando tem esse tipo de situação, você considera essa posição como única, porque elas têm que manter sempre juntas, tá? Então a gente considera ela como única. Então a gente conta que resta 1, 2, 3 lugares, e esse lugar que a gente considera ele como único, ou seja, 4 lugares, os 3 que restam, e esse lugar aqui, porque ele tem que permanecer sempre junto, correto? Então por isso a gente começa a considerar como 4 posições. Aí agora você vai ter que permutar esses lugares. Por que permutar? Porque essas 2 pessoas têm que ficar juntas, mas não quer dizer que ela tem que ficar sempre na primeira e na segunda posição. Poderia ser na segunda e na terceira e na quarta ou na primeira e segunda e terceira, quarta e quinta, né? Então ela poderia modificar assim, ó. O pai e a mãe eles poderiam estar sentados aqui na primeira e na segunda posição, na segunda e na terceira posições, na terceira e na quarta posições, na quarta e na quinta posições, eles estariam juntos da mesma forma. Então, esse exemplo de ficar na primeira e na segunda aqui foi apenas um único exemplo, mas ele pode variar aqui. Então, você tem 4 possibilidades deles ficarem juntos. Essas 2 primeiras, a segunda e a terceira e a quarta, ou a quarta e a quinta. Então, são 4 possibilidades. Depois que eles sentam aqui, observe, restam 3 possibilidades de pessoas para sentarem aqui, nessa cadeira, tá? Restam 2 possibilidades de pessoas para sentarem nessa cadeira e restam 2 possibilidades de pessoas para sentarem nessa posição aqui, tá? Então, assim, o total de possibilidades, ó, a princípio, nós temos permutação de 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 24 possibilidades, tá? Só que tem um pequeno problema, porque essas posições aqui, elas podem mudar de uma outra forma também. O pai e a mãe, eles poderão permanecer juntos, mas não quer dizer que eles têm que estar sempre nessa ordem. Pode ser que a mãe esteja na primeira posição e o pai na segunda. Então você pode mudar isso aqui, ou seja, isso aqui pode mudar 2 vezes, ó, pai e mãe, ou mãe e pai. Então a gente tem o seguinte, ó, como o pai e a mãe podem aparecer em qualquer ordem, temos permutação de 2, porque eles podem permutar de lugar, permutar entre si, ou seja, 2 vezes, tá? 2 vezes 1, 12. 2. Então o total de possibilidades é 24 vezes 2, ou seja, permutação de 4 vezes permutação de 2. 48 possibilidades satisfazendo essas condições. Repetindo, porque esse lugar você considera como único e esse lugar aqui pode variar 4 vezes, tá? Porque a gente, considerando ele como único, restam 4 posições. 1, 2, 3 e o circular daqui 4. Então isso dá um total de 24 possibilidades. Ao mesmo tempo que o pai e a mãe eles podem mudar de posição entre si e satisfazendo as condições, continuarão juntos. Eles podem mudar de posição entre si quantas vezes? 2 vezes. Por isso que a gente tem o 2 aqui. Então 24 vezes 2, 48 possibilidades, tá? Questão 17. Quantos números naturais de algarismos distintos entre 5.000 e 10.000 podemos formar com os algarismos 1, 2, 4 e 6? Observe. Tem uma outra condição aqui também implícita aqui. Diz que esses números que você tem que formar somente com esses dígitos, tá? Algarismos distintos sem repetição, tá? Usando 1, 2, 4 e 6, deverão estar entre 5.000 e 10.000. Ou seja, tem que ser maior que 5.000 e menor que 10.000. Primeiramente, se você só tem aqui 4 dígitos, o menor número que você vai poder formar com esses algarismos aqui é esse, 6.124. Porque primeiramente vai ter que começar com 6 para tratar de 6.000. Porque se começasse com 1 seria 1.000, começasse com 2 seria 2.000 e alguma coisa, começasse com 4 seria 4.000 alguma coisa. Então seria tudo menor que 5.000 e não pode, tem que ser maior. Então é necessário que ele comece com 6. Então o menor deles é 6.124. E o maior deles que você vai conseguir formar é 6.421. Troquei de posição aqui, não é? Então são esses números que estão entre esses dois aqui. Tá?
esse é o menor e esse é o maior. Já temos dois. Já sabemos que esses dois aqui estão satisfazendo essa condição. Mas temos que saber o total. Então, ó, são quatro algarismos, tá? Eu consigo formar números aqui com 4 algarismos, para que esteja entre 5.000 e 10.000. Já sabemos que a primeira posição tem que ser 6, para se referir a 6.000. Então, nós temos que ver assim, quantos números de milhar aqui, 6.000 a gente consegue formar. Então, a gente tem assim, ó. Se você já utilizou o 6 para a primeira posição, restaram aqui 3 posições para você preencher aqui, tá? Se você já utilizou o 6, então você pode preencher com o 1, com o 2 e o 4. E se você tem 3 posições e 3 números, isso é permutação. Você pode variar esses 3 números aqui diferentes vezes aqui tá nessas posições, ou seja, fatorial de 3. Você tem 3 possibilidades para a primeira casa, 2 possibilidades para a segunda e 1 possibilidade para a primeira. Ou seja, uma possibilidade para a primeira, para a última casa aqui, tá? Então, permutação de 3 é igual a 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, 6 números. Você consegue formar 6 números utilizando esses algarismos, de tal forma que esses números estão entre 5.000 e 10.000. Para ficar mais claro, eu vou mostrar aqui quais são esses números. 6.124 é o menor, depois 6.142, 6.214, 6.241, 6.412, 6.421. Ou seja, você manteve o 6 aqui e permutou o 1, 2 e o 4. Tá? Então você conseguiu permutar isso 6 vezes. Tá? Por que eu fixei o 6? Porque se você não fixar esse 6 aqui, nesse caso, os números aqui serão menores do que 5.000. Não pode, tem que ser maior que 5.000. Tá? Então, são dos 6.000 aqui, tá bom? Então, conseguiremos formar 6 números, permutando os 3 últimos números aqui em 3 posições, tá? Questão 18. Considerem todos os anagramas da palavra teoria. A gente já lembra que anagramas são palavras que você consegue formar permutando as letras de uma dada palavra. Nesse caso é teoria, tá? Os anagramas, claro que são palavras que podem ou não ter sentido, tá? Então, assim, quantos são esses anagramas? A gente tem aqui 6 letras para permutar de posição, ou seja, permutação de 6. Eu preciso trocar essas letras de posição entre si. Então, permutação de 6 corresponde a 6 fatorial, que é correspondente, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que igual 726, são 720 anagramas da palavra teoria. Um desses anagramas é a própria palavra teoria, tá? Letra B. Quantos começam por tel? Então você já tem uma condição. Quando tem uma condição, você tem que resolver essa condição primeiro para facilitar, para que facilite os cálculos, né? Então, são todos aqueles anagramas, porém, as 3 letras iniciais têm que ser nessa ordem, T, E, O. Então você já fixou. Você tem que permutar aqui agora somente as 3 últimas, com as letras que restam, o R, o I e o A. Você tem 3 letras para permutar de posição, para permutar 3 vezes aqui, né? Então, a permutação de 3, que corresponde a 3 fatorial, que é 6. Então, desses 720 anagramas, 6 iniciam com tel. Quantos tem as letras tel juntas nessa ordem? Então, assim, nessa ordem aqui, tá? Então, assim, essas letras tel, elas devem estar juntas, porém, nessa ordem, T, E, O, porém não quer dizer que é justamente na primeira posição. Elas podem estar na primeira, na segunda, terceira e quarta, na terceira, quarta e quinta e assim por diante, tá? Então, a gente é aquele caso que você tem que fazer o seguinte: como o tel vai mudar de posição, porém sempre junto, as 3 letras sempre juntas, T, E, O, é aquele caso que você considera essas 3 posições como uma única, tá? T, E, O é uma única posição, tem que ficar junta, tá? Nessa mesma ordem, sem modificar, sem trocar de posição, T, o E e o O. Eu circulei aqui as 3 iniciais para exemplificar. Então, ó, essas 3 posições você considera como uma, e aí restam mais 3, ou seja, você tem 4 posições para permutar. Permutar essas 3 e incluindo essa primeira posição aqui, ou seja, permutar 4 posições, tá? Porque, como eu já disse, podem ser essas 3 primeiras, pode ser a segunda, a terceira e a quarta, pode ser a terceira, a quarta e a quinta, pode ser a quarta, a quinta e a sexta, ou seja, você pode permutar isso aqui 4 vezes, por isso, ó, 4 vezes 3, que corresponde a essas 3 últimas aqui, vezes 2, vezes 1, permutação de 4, então. Ou seja, as letras T e O vão aparecer juntas em qualquer posição aqui, só que nessa ordem, 24 vezes, tá? Aí tem um caso diferente da letra D.
quantos tem as letras TEL juntas em qualquer ordem? A única diferença dessa alternativa para a anterior é o seguinte. TEL, TEO, essas letras estarão sempre juntas, tá? No entanto, não necessariamente nessa ordem. Ou seja, TEO pode ser EOT, pode ser OET, ou seja, pode mudar de posição aqui. Então, é muito semelhante ao anterior, até circulei aqui também. No entanto, o 24 vai existir, a permutação de 4. No entanto, essas três posições aqui vão permutar entre si. Elas podem mudar de posição. Essas letras podem mudar de posição aqui também. Ou seja, 3 fatorial. Permutação de 3. Então, além da permutação de 4 anterior, você tem que multiplicar pela permutação interna, que é a permutação de 3. Então, permutação de 4 vezes permutação de 3. Fazendo os cálculos aqui, fica 24, que a gente já tinha calculado anteriormente, a permutação de 3, que é 6. 24 vezes 6, então 144. Ou seja, o TEL, essas letras TO, vão aparecer juntas em 144 anagramas. Tá? Não necessariamente nessa ordem. A letra D que está dizendo é isso. Aí, letra E. Quantos tem as vogais juntas em ordem alfabética e as constantes juntas em qualquer ordem? Então, assim, essa aqui tem vários critérios. Tá? As vogais devem estar juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em qualquer ordem. Então, eu fiz assim. Primeiro aqui, eu marquei aqui as posições, tá? Então a gente vai ter aqui várias permutações. Observe. Primeira coisa, considerei o seguinte. Fiz duas elipses aqui, observe. A gente tem aqui, considere que isso aqui são as vogais, tá? As 4 vogais estão juntas. E essa segunda posição aqui, com 2 casinhas, considera que são as consoantes. O seguinte, da mesma forma que eu circulei as 2 últimas e as 4 primeiras, poderia ser ao contrário. Poderia ser as 2 primeiras e as 4 últimas. Então, essas elipses aqui, elas poderiam mudar de posição, não é isso? Eu poderia ter circulado as 2 primeiras e as 4 últimas. Ou seja, eu posso mudar de posição aqui 2 vezes. Por isso, permutação de 2. E o seguinte, as vogais vão permanecer fixas. Então, você não precisa calcular essa permutação interna das vogais. No entanto, as consoantes elas podem aparecer em qualquer ordem. Então, ó, eu posso permutar isso aqui 2 vezes. Então, por isso que tem permutação de 2 vezes permutação de 2. Retomando. A primeira permutação de 2 se refere à posição dessas elipses, tá? Que eu poderia escolher as 2 primeiras e as 4 últimas, ou as 4 primeiras, como está aqui, e as 2 últimas. Eu posso trocar de posição essas figurinhas de vermelho aqui, tá? Por isso, permutação de 2. E também diz que as consoantes podem ser em qualquer ordem, ou seja, você pode mudar de posição essas 2 consoantes aqui, por isso, permutação de 2, tá? As vogais não podem mudar de posição, tá? Fala que tem que ser em ordem alfabética. Então, permutação de 2 vezes permutação de 2, tá? 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1. Então, corresponde a 4, tá? 4 anagramas satisfazem a essas condições da letra F, tá? Questão 19. Colocando todos os anagramas da palavra amigo listados em ordem alfabética, como em dicionário, qual será a primeira palavra? Então, a primeira palavra é só você colocar aqui em ordem alfabética essas letras aqui, não é? Ó, primeiro o A, depois o G, depois o I, depois o M, depois o O. Essa é a primeira palavra em ordem alfabética, tá? Como se fosse um dicionário. A segunda palavra você conserva o A, conserva o G, conserva o I. Você vai trocar aqui o O e o M e o O de posição, né? A, G, I, O, M. Então, em ordem alfabética, essa será a primeira e essa será a segunda. Aí começa a aumentar a 25ª palavra. Aí você começa a pensar o seguinte. Se eu for permutar aqui, por exemplo, se eu fixar aqui o A, eu posso perguntar essas últimas palavras aqui quantas vezes? Aí você pensa, ó, fixando o A, eu posso perguntar essas palavras aqui, essas letras, eu posso permutar essas 4 letras aqui, 4 fatorial vezes, ou seja, 24 vezes. Então, terão 24 anagramas que iniciam com A. Mas você quer saber o 25º, ou seja, qual é exatamente o próximo. O próximo você já percebe que não iniciará com A, porque só tem 24 que iniciam com A. Você já permutou 4 vezes aqui, resulta em 24, fixando A. Então, na verdade, ele vai ter que começar com a próxima letra em ordem alfabética. Quem é a próxima letra? Vai começar com G. É justamente a primeira palavra que começa com G. Que é quem? Ó, G. Aí, em ordem alfabética das letras que restam, A, I, M, O. Isso aqui em ordem alfabética, porque a primeira
É o primeiro anagrama, tá? Que começa com G. Tá? Então essa é a 25ª palavra, tá? Penúltima palavra. A penúltima palavra fica fácil, né? É só a gente começar a pensar assim. Quem seria a última palavra? A última palavra, né? É só você... como se você começasse em ordem alfabética do final para o início. Ao contrário disso aqui, né? Então, ó, O, M, I, G, A. Justamente ao contrário da primeira aqui. O, M, I, G, A, tá? Então, a penúltima palavra é só você trocar de posição essas duas últimas letras aqui, ó. Ou seja, ela inicia em O, inicia em M, inicia em I. Ou melhor, inicia em O, depois vem o M, depois vem o I. Porém, ao invés de ser GA, é a G. Essa é a última. E essa é a de vermelho aqui, é a penúltima, tá? Com um retângulo vermelho aqui. A caixa de texto vermelha. Letra E. A 55ª palavra. Aí você não precisa fazer todas, claro. Aí você tem que arrumar um jeito de calcular. Você já percebeu o seguinte, que iniciam com A serão 24 palavras. Então, ó, que iniciam com A são 24 palavras. A próxima letra que vai iniciar aqui após o A é o G. Então, que inicia com G tem 24. Então, até aqui, iniciando com A, iniciando com G, nessa ordem, já tem 48 palavras, tá? Então, se eu começar a colocar aqui o próximo, que é o que inicia com I, terão mais 24. Então, já inclui a 55ª palavra, porque 24 mais 24 mais 24 ultrapassa 55, não é isso? Então, vamos fixar o próximo. Ó. Ela deve iniciar em I. E se eu fixar o A também, as que iniciam em I e A, restam 3 letras para permutar aqui. Ou seja, existem 6 palavras que iniciam com I e A nessa ordem. Tá? Então, até aqui nós temos 24 mais 6. Ou seja, nós temos 54 palavras, correto? 24 mais 24, 48, mais 6, 54 palavras. A gente quer saber justamente a próxima. Ou seja, iniciando com... nessa ordem aqui, que iniciam com A, com G, depois as que iniciam em I, A, não chegou na 55ª palavra ainda. A gente só tem 54 palavras. Então, assim, a gente vai ter que ver agora a que inicia em I, e depois aqui não vai ser A, mas vai ter que ser a próxima. Vai ter que ser ó, o G, tá? Então, IG. E é justamente a primeira, que a gente já tem 54. A gente quer saber a 55ª. Então, IG, aí as letras que restam é quem, ó. Se você escolher o I, o IG, resta o A, o M e o O. Então, A, M e O. Então, IGAM, esse anagrama aqui, é o 55º, correto? Olhem com calma depois e estudem que vocês entendem aqui, caso se tiverem dúvida, tá bom? Lembrando que a gente não precisa escrever esses anagramas, você tem que entender essas contas que a gente faz aqui, tá? De uma maneira de contabilizar isso, tá bom? Permutação com repetição. Como eu já comentei a respeito dessa definição, outra vez, desse conceito, a permutação com repetição a gente tem uma maneira algébrica de expressar dessa maneira. Permutação de n com repetição alfa vezes, beta vezes e gama vezes aqui. O que significa isso? Você tem permutação de n objetos, tá? De um número n aqui. E esse alfa, esse beta e esse gama aqui significa a quantidade de vezes que os elementos se repetem, tá? Por exemplo, um determinado elemento desses n aqui, ele aparece alfa vezes, um outro elemento aparece beta vezes e assim por diante. Por isso que você divide para simplificar essas repetições, tá? Um exemplo básico aqui. Quantos anagramas da palavra camarada começam com A? Então, é aquela condição, você tem que fixar o A, né? Fixou o A, como camarada possui aqui 8 letras, quando você fixa o A, restam 7 posições aqui para você permutar. Lembrando que você fixou um A aqui. Então, restam o C, o M, o A, o R, o A, o D e o A. Suponho que esse A você fixou ele aqui, tá bom? Então, assim, aí você fala simples, restam 7 posições e 7 letras, uma permutação de 7. No entanto, se você fixar, por exemplo, trocar de posição esse A com esse A, o anagrama continua o mesmo. É aquele caso da repetição, ou seja, tem um objeto aqui, no caso é a letra A, que ele repete aqui, ó, considerando essa condição, repete 3 vezes. Por que 3? Aqui tem 4A, mas na verdade um A você já fixou, então restarão 3 A's, 3 letras iguais. Então, na verdade é permutação com repetição, ou seja, permutação de 7, em que o A aparece 3 vezes, e as demais letras, cada uma delas aparece uma única vez. Não precisa escrever esse 1 aqui, porque o fatorial de 1 vai ser 1, não vai interferir. Mas eu escrevi aqui só para a gente entender nesse primeiro exemplo, tá? Então, permutação de 7, em que o A aparece 3 vezes, o C aparece uma vez, o M aparece uma vez, o R aparece uma vez, e o D aparece uma vez. Então, respondendo isso aqui será a permutação de 7,
fatorial de 7 dividido por 3 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial e 1 fatorial. Tá? 1 não precisa porque não vai interferir, você vai perceber isso aqui. Então, desenvolveu o 7 até o 3, simplificou o 7, ficou 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 1, que na verdade mantém, né? Então, são 840 anagramas que começam com a letra A, tá? Lembrando que o 1 aqui você não precisa escrever, tá? Eu só fiz aqui para exemplificar esse primeiro caso aqui, tá bom? Então, são 800 anagramas da palavra camarada que começam com a letra A. Exemplo 2. Uma prova tem 10 questões do tipo teste, cada uma valendo 1 ponto se estiver certa ou 0 pontos se estiver errada. Tá? Não há meio certo nas questões. Então, de quantos modos é possível tirar nota 7 nessa prova? Você percebe que é simples, né? São 10 questões e cada uma vale 1 ponto se você acertar, e se você errar, você não pontua, né? E você precisa tirar 7 pontos nessa prova. Então, você tem que, logicamente, né, acertar 7 questões e, obviamente, errar 3 questões. A diferença, quando ele pergunta aqui de quantos modos, quer saber assim, quais questões você pode acertar ou errar. Aí você tem que pensar o seguinte, olha, um exemplo, suponha que você esse C corresponde a certo e o E errado, tá? Acertou a primeira, errou a segunda, acertou a terceira, acertou a quarta, acertou a quinta, errou a sexta, acertou a sétima, acertou a oitava, errou a nona e acertou a décima. Esse é um exemplo em que você acertou 7 questões e errou 3. Mas isso aqui pode perguntar, eu poderia ter errado a primeira, errado a segunda, errado a terceira, acertado todas as demais. São diversos casos, né, diversas situações. Aí você tem que contar quantas vezes você pode modificar isso, e mantendo 7 pontos na prova. Observe. Aí você pode pensar o seguinte, então eu posso perguntar isso aqui, né, 10 vezes, porque são 10 questões, esse certo e errado que eu posso perguntar de posição 10 vezes. Só que tem a condição. Se você, por exemplo, trocar de posição esse E com esse E, permanece o mesmo resultado. Se você trocar de posição esse C com esse C, permanece o mesmo resultado. Então, assim, quando você fala em permutar, você tem que ver casos diferentes. Quando mantém igual, quando o caso mantém o mesmo, já é um caso de permutação com repetição. Agora, então, a gente entende como aqui. É permutação de 10, em que tem 7 questões corretas, ou seja, a gente pode entender o seguinte, existem 7 C iguais aqui, tá, entre aspas, e tem 3 questões erradas aqui que, na verdade, tem o mesmo resultado, tá? Então, esse 7 repete, o C repete 7 vezes e o E repete 3 vezes, tá? Então, a permutação de 10 com 7 repetições de um objeto e 3 repetições de outro objeto. Então, 10 fatorial dividido por 7 fatorial, 3 fatorial, tá? Desenvolvo o 10 até o 7, que é o fatorial do denominador aqui maior. Conservou o 3, simplifiquei o 7 com o 7, ficou 10 vezes 9 vezes 8. Desenvolvendo esse 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1, você multiplica, dá 6, divide 10 vezes 9 vezes 8 por 6, resulta em 120. Ou seja, existem 120 modos de você tirar 7 nesta prova, tá bom? Exemplo 3. Essa aqui é uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uma criança ganhou 6 picolés de 3 sabores diferentes, 2 picolés de cada sabor. 2 de baunilha, 2 de morango e 2 de chocolate. Representado respectivamente pelas letras B, M e C, fazendo uma referência às iniciais aqui do nome de cada sabor. Tá? De segunda a sábado, ou seja, são 6 dias, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo de sabores. Observe essas sequências que correspondem a diferentes modos de consumo. Então a gente tem algum exemplo aqui. Suponho que na segunda ela consumiu o de baunilha, na terça o de baunilha, outro de baunilha, na quarta o de morango, na quinta um de chocolate, na sexta outro de morango e no sábado outro de chocolate. É um exemplo. Aqui tem outras situações, tem mais 2 situações aqui, então são 3 exemplos, tá? Quer saber se o número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a... Se você quiser tentar montar isso aqui até todos os casos para contar, pode, isso aqui é mais demorado, né? A gente estuda os conceitos justamente para facilitar. Então, eu quero saber assim, de quantos modos ela pode tomar todos esses picolés. Aí você vai pensar o seguinte, eu estou permutando os sabores de picolés aqui com relação aos dias. Olhando aqui o que a gente escreveu, a gente está permutando essas letras de posição. Então, a gente vai ter que permutar 6 letras, para permutar 6, porque são 6 letras para 6 posições, correto? Só que você já começa a perceber que tem 2 picolés, né, de baunilha que
estão repetidos, são 2 de morango e 2 de chocolate, vocês são repetições, então você já percebe que é a permutação com repetição, né? Permutação de 6 em que um elemento, um objeto, repete 2 vezes, outro objeto também repete 2 vezes, um terceiro objeto também repete 2 vezes. Então, 6 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, desenvolvi o 6 aqui até o 2 fatorial, só simplifico esse 2 fatorial com 1, 2 no denominador, né? Divido ambos aqui por 2 fatorial. E aí restou 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial vezes 2 fatorial é 2 vezes 1 vezes 2 vezes 1, que resulta em 4. Simplificando esse 4 com o 4 do numerador para facilitar as contas, ficou 6 vezes 5, 30 vezes 3, 90. Então, existem 90 modos dela tomar esses picolés de segunda a sábado, correto? É muito interessante essa questão aí também, tá? Bons estudos para vocês. Continue aí estudando mesmo e até a próxima.